Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de dezembro de 2012, sábado. O verbete é de número 2502. Ele tem 5 páginas, 40 elogios e 19 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhinho, que tem 11 máximos. O tema é recim-invexológica. A especialidade é invexologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o professor Paulo, que está aí muito bem assessorado, né? Uma frente ampla para segurar a situação. Definição. A recim-invexológica é a reciclagem intraconsciencial realizada pela consim homem ou mulher desde a juventude, impulsionada pelo efeito otimizador da técnica da inversão existencial ou invex. A autopensenidade lúcida, a retilinearidade autopensênica mantida desde a fase preparatória da vida humana. O pensene padrão do inversor existencial, a autopensenização vigorosa pró-invex. O holopensene desassediado, a autoconfiança perante as pressões holopensênicas. A abertura de caminho para a concepção lúcida da autoproex. As recins do inversor existencial no dia a dia, a eliminação do antagonismo em relação à invexologia, a superação da pressão mesológica, a coordenação de grupo de inversores existenciais ou Greenvex, as reuniões de inversores para responder ao invexograma, o fim das lavagens subcerebrais, a antimaternidade sadia, os anticorpos criados, evitando as influências doutrinárias, místicas e da ciência convencional. Eu chamo a atenção que a fatologia eu li só apenas 5 linhas, tem mais de 20 aqui. Agora, nós temos o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, do IPC. O curso acoplamentário do CAEC. As autovivências extrafísicas acelerando as recins. A projeção consciente vexaminosa. As projeções conscientes assistenciais. As projeções conscientes desassediadoras. A projeção de consciência contínua. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da tridotação, com 3 pilares da tridotação consciencial fundamentais na técnica da invex, os quais, independentemente dos talentos evolutivos, auxiliam a consciência jovem inversora a superar as crises de crescimento necessárias à autoevolução lúcida. É a comunicabilidade, a intelectualidade, o parapsiquismo. Aí tem os detalhes de cada um. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos invexofobia, invexopensene, maxiplanejamento invexológico, perfilologia invexológica e precocidade desperdiçada. Frase enfática. A recim-invexológica aplicada diuturnamente antecipa etapas autoevolutivas, evidenciando o bom nível de inteligência evolutiva da consciência inversora diante dos contrafluxos da sociem patológica. Você, na condição de inversor existencial, já evidencia reciclagens intraconscienciais periódicas. Como você se classifica quanto ao nível de imperturbabilidade para promover autorreciclagens mediante as pressões mesológicas? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Juventude, planejamento, autoesforço, autodesassédio, assistencialidade. Precocidade, megafocalização, antecipação, intermissão e priorização. Renovação, tridotação, profilaxia, invexologia e proexologia. Resexologia, recinologia, intrafisicologia, autoexperimentologia e autodiscernimentologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é teletertulianologia.
o argumento é autoevoluciológico. Eu chamo a atenção para a premissa que fala sobre 12 itens aí, que vale a pena a pessoa pensar para ver o argumento que nós temos aí no carro. Agora, nós temos aí ao verbetógrafo, o professor Paulo. Estrangeirismologia, página 17, final da primeira linha. Poderia nos falar mais a respeito do inversor large? Bom, sim, primeiramente, boa tarde a todos. O inversor large é aquele inversor que já tem experiência de vida, aplicando a técnica da INVEX, ou seja, ele tem o domínio das energias, ele já leva a assistencialidade para o seu dia a dia. A assistencialidade já não é a nível só de teoria. Então, eu vejo que a técnica da INVEX ajuda o jovem a superar muitos mataburros que existem aí dentro da sociedade, e com o passar do tempo ele vai adquirindo aí mais experiência assistencial. Ainda na estrangeirismologia, na segunda linha, o modus vivendi. Poderia comentar? É interessante, né? Porque às vezes até aqui na CCCI ou num curso, a gente vê o inversor, conversa lá dentro do voluntariado, mas o que é mais sério para mim é o dia a dia do inversor. Não é só dentro lá de uma aula, dentro do voluntariado. É, por exemplo, ele lá na sua família, se ele faz alguma diferença. Porque assim, a técnica da INVEX é para otimizar a vida dele. Então, de algum modo, essa otimização, essa técnica, tem que ser expandida para a família. Tudo bem que você não vai chegar e fazer um estupro evolutivo lá com os familiares, mas você já tem um nível de conhecimento, você já está mais maduro que a média lá da sua família para fazer assistência, entende? Então, o mais sério é levar a INVEX para o dia a dia. Fatologia, página 18, segunda linha. De que modo ocorre a antirreciclagem do grupo Karma na fase do porão existencial? Poderia exemplificar? Se vocês forem ler aí o verbete, vocês vão ver que a base dele são as minhas experiências pessoais. O que eu percebi? Que o grupo Karma, ele tem uma força grande, no caso do jovem, para não reciclar. Porque a tendência é que as consciências se afinizem pelos trafares, ou pelo hedonismo, pelos vícios, e você sair desse padrão exige uma reciclagem íntima maior. Então eu vejo como uma técnica, você, por exemplo, aplicar aquele verbete da autorreflexão das 5 horas, para você começar a perceber os efeitos desse grupo Karma dentro do seu dia a dia. Porque eu também não vejo que é só você criticar o grupo Karma. É você analisar qual é a relação que você tem com esse grupo. Até certo ponto, se você entrou num grupo Karma que ele te afiniza ou te nivela por baixo, você tem algum nível de afinidade ou alguma interprisão grupo kármico. Então, é necessário uma postura diferenciada nesse caso. Na fatologia, na fobiologia, página 19. Quais as causas da proexofobia do intermissivista e inversor que sabe o que deve ser feito? Fobiologia 19. Qual que é o item? As causas da proexofobia. Tá. Verbete de amanhã. O que eu vejo assim, o inversor, quando ele chega na Sinvex ou nos cursos de conscienciologia, ele, por exemplo, tem uma experiência projetiva, tem um contato mais íntimo com o amparador, então ele já quer saber a proex dele, já quer executar, ele já quer fazer as mudanças de uma hora para outra. Então, existe alguns mataburros aí dentro da proex, que seria, por exemplo, a ansiedade. O inversor ele tem que fazer um planejamento mais técnico, justamente para ele
executar a sua programação existencial, antecipando com maturidade, mas sem cortar etapas. Por exemplo, existe um verbete que se chama, está lá na Reniciologia, Max Planejamento Vexológico. Entende? Então, a gente tem que pensar em tudo que eu posso desviar. Por exemplo, meu grupo Karma lá, o grupo de amigos, o grupo da universidade. Até que ponto eu posso ter uma relação mais íntima com eles e eu me vender, por exemplo, energeticamente. Uma festa, o jovem é muito de festa, sair com os amigos, principalmente nessa fase da juventude, que eu acho que ele tem que ter as experiências, mas com muito discernimento, com muito cuidado, porque, vamos dizer, que ele entra num processo de droga, por causa do grupo, porque hoje o que mais existe é processo de droga, seja álcool, êxtase, maconha, e se ele entrar num processo desse, os assediadores botaram a canga em cima dele. Então, nunca mais ele vai ter oportunidade de ser inversor. Entende? Então, eu acho muito sério esse negócio de você analisar sua ProEx, principalmente aí desde a juventude, com muita seriedade, para evitar desvios de ProEx. Eu indico aí o teletertuliano participar do balanço existencial que a gente vai ter aí no começo do ano. Eu fiz, pelo menos 2 vezes eu fiz o balanço existencial e eu tive muita clareza do que era importante eu priorizar. Se deixar, eu vou falar. Agora aqui, fatologia, página 17, 5ª linha. Gostaria que relatasse os anticorpos criados evitando as influências doutrinárias. Bom, assim, é difícil o inversor ter anticorpos porque ele é imaturo. Anticorpos no sentido de experiência, para você discernir o que é certo e o que é errado. Então, é importante o inversor ele entrar em contato com pessoas mais velhas, no caso dos reciclantes, para saber que tipos de erros, por exemplo, fazer uma entrevista com um reciclante. Acontecia algumas vezes lá do meu dia a dia que eu estava um pouco triste com minha profissão, achando, nossa, eu sou da área de informática, eu sou programador de sistemas, agora estou fazendo doutorado em computação. Então, na época, eu só ficava trabalhando com informática, Estava em uma crise, pode-se dizer, meio burra, porque era totalmente imatura. Eu estava esperando o ônibus para ir para um curso lá do Instituto, e uma senhora chegou, ela estava recentemente trabalhando no mercado ali perto de casa, e ela contou a vida dela em segundos. Eu não falei, não puxei assunto com ela. Ela se sentiu aberta a trazer o caso dela. Nesse momento eu vi que o quanto eu estava desprezando a oportunidade que eu tinha, porque ela tinha filhos para criar, tinha que acordar cedo. Eu estava até certo ponto numa vida boa. Então, voltando aí à pergunta, a gente antecipando, buscando ter mais lucidez, a gente tem que aprender com os erros dos outros, mas também com os próprios erros. No meu caso, eu vejo assim, eu conheci a Conscienciologia com 16 anos, eu fiz o P1, P2, mas eu não tinha fenômenos parapsíquicos, não tinha vivência parapsíquica e também não tinha muita maturidade. Aí eu me envolvi, pelo menos uns 6 anos, com a prática de capoeira. Ali na fatologia eu também falo sobre o processo bélico, depois se vocês quiserem perguntar. Mas com 24 anos eu me sentia em débito, ou faltava alguma coisa para a minha ProEx. Eu estava me formando, vivia surfando no final de semana, não tinha nenhuma preocupação com profissão, morava na casa dos pais. Ali na sindromologia eu boto a síndrome do canguru, né? Justamente por isso. Então, quando eu resolvi me questionar, me avaliar, eu comecei a ter projeção consciente. E o mais sério é que eu tinha projeções conscientes e depois eu tinha o fato. Eu conversava com a pessoa confirmava a experiência projetiva. E aí eu comecei a levar a sério o processo do parapsiquismo. E aí eu vejo que eu criei anticorpos, porque os erros que eu fiz na minha infância ali,
até pelo próprio porão consciencial que vem mais animalizado, aquela necessidade de você expressar suas emoções, às vezes, de uma forma mais exaltada, eu aprendi com esses erros e, às vezes, as pessoas me questionam, mas você não é mais assim, você não é mais assado. Não, eu não sou, não é porque a conscienciologia fez isso, fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça. Não, porque hoje eu estou mais maduro e não tenho mais interesse nisso. As minhas prioridades são outras. Eu troquei de prioridade. Por exemplo, hoje eu vejo que, para mim, vale mais ter 1 minuto de um contato com o amparador onde eu fico mais lúcido do que ficar 5 horas, por exemplo, conversando sobre futebol, entende? Ou sobre surf, ou sobre capoeira, entende? É questão de prioridade. Só que essa prioridade já tem que ser com base em você, não no outro, ou não no exemplo só do outro. O exemplo da outra pessoa te ajuda, mas você tem que ver essa necessidade íntima de reciclar. Em Sinergismologia, de página 18, quinta linha, gostaria que comentasse o sinergismo duplo evolutivo, patrimônio assistencial. Bom, esse sinergismo aí eu estou buscando aplicar, desenvolver aí com a Bruna, mas o patrimônio assistencial foi um curso que eu fiz, que era um ECP2, e a Consciex. Eu fiz uma pergunta porque eu queria avançar dentro do processo de assistência, e a Consciex falou assim, invista na dupla evolutiva. Ou seja, eu pensando lá na frente, e a Consciex, não, pensa no quem está no teu lado. Então, refletindo sobre isso, ampliando mais sobre o processo de patrimônio assistencial, o que eu penso? Vamos refletir. Dentro de um processo de duplismo, o que vai acontecer? Você vai assistir o parceiro e o parceiro vai te ajudar. Esse resultado assistencial é o seu patrimônio. Porém, esse patrimônio, a tendência dele é ampliar, ir para as outras pessoas, seja consciência ou consciex. Então, vamos pensar em termos de patrimônio físico. Você lá que tem um carro, tem uma casa, você não valoriza ao máximo sua casa, as energias que você despendiu para conquistar aquilo? Então, eu vejo que dentro da dupla evolutiva, também houve uma energia que o casal teve, muitas brigas, muitas conversas, muitos erros, muitos acertos. Então isso se torna um patrimônio, algo que tem um valor para você. E você não vai abrir mão, não vai deixar de lado esse patrimônio somente porque ocorreu uma briga ou houve uma desavença. Gente, eu quero mostrar para vocês, isso é a Gazetinha, o jornal daqui da área, que está trazendo aqui, Niemeyer contribuiu com vários projetos em Foz. Estão falando da Unila e do Megacentro Holoteca do bairro Cognópolis. E tem aqui também uma página inteira falando sobre o assunto Megacentro Cultural Holoteca, junto com o processo da Unila e Oscar Niemeyer. Está muito boa aqui os detalhes dessa reportagem. Agora aqui, eu tenho uma coisa fora de série. Enciclopedista da Conscienciologia. Os 200 primeiros enciclopedistas. E eu sou apenas o organizador. Adivinha quem é esse aqui, o Paulo? Aqui. E está falando do verbete que você já defendeu. Recim-vexológica. Tá certo? É justamente esse de hoje. Está aqui, ó. Você já entrou no álbum de família. Agora, gente, isso aqui está muito bem bolado. Sabe? Esse está melhor que o outro, porque tem os verbetes que a pessoa defendeu. Tem tudo aqui. Vale a pena ver. Aqui, ó. Você conhece, certo? Aqui. Tem todo mundo aí. Está muito bem bolado. Dá uma olhadela como é que ficou bom. Ficou melhor do que o outro. Aquele da capa dura. Esse aí ficou melhor. Agora, são os 200 com os verbetes de cada um que defenderam. Só os meus que eles não colocaram. Mas falou verbetes, deixou. Olha lá, não, olha lá embaixo, verbetes, não tem nada. Não, olha o seu que tem mais de uma página aí. Tem. O dela tem, o do Pedro também tem mais de uma página. Mas está muito bem feito. Está muito bom. Eu quero ver se aí chega a 500. Vamos ver.
Aí, vamos chegar aos 500. Os 500. Gente, eu entrego então o professor Paulo aí para vocês. Como é que é? Paulo aqui no ar. Paulo. Não tá ligado? Paulo. Oi, pode falar. Em primeiro lugar, parabéns pelo verbete. Obrigado. Na fatologia, página 17, segunda linha, você coloca as racins do inversor existencial no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Tá, já foi perguntado, mas eu posso ampliar. Ah, desculpa. Não, tudo bem. Sabe o que eu penso em termos de recim? É que o importante da reciclagem é você aprofundar cada vez mais. Então, você parte de um princípio que você vai tendo resultados. Então, você tem lá as primeiras recins que são mais superficiais, mas é necessário uma constante de reciclagem. Você não pode se contentar com um patamar. Por exemplo, vamos analisar uma reciclagem mais básica. O inversor entrou para o voluntariado, fez ICP1, ICP2, aí começou a docência e começou a dar aula. Então, eu reciclei meu traço de timidez. Gente, timidez é insegurança, coisa de bicho, você ainda está muito fechado de você. Então, o negócio é muito superficial. Então, por isso que eu falei antes, era de você ter um contínuo, uma continuidade das reciclagens. Ok, foi um patamar difícil, passada desse primeiro gargalo, mas existem outros gargalos que você vai ter que investir. E os mais difíceis são aqueles que vêm de outras vidas, né? Agora aqui na mesma patologia, penúltima linha, finalzinho da penúltima linha, você coloca aqui os colegas do curso intermissivo. O que você pode falar sobre isso? Finalzinho da penúltima linha da página 17. Tá. Quando eu pensei nos colegas do curso intermissivo, eu pensei na primeira vez que eu vim em Foz do Iguaçu, foi em 2005. Eu tinha 24 anos e a primeira sensação que eu tive foi que eu cheguei em casa. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu sabia que eu tinha vindo de algum lugar, mas não sabia muito bem onde que era, mas eu sabia que esse lugar era muito bom. Então, vamos dizer assim, a minha juventude, a minha infância, eu me senti um pouco deslocado. Quando eu cheguei em Foz, houve um reconhecimento, seja um reconhecimento energético, um reconhecimento pela maturidade das pessoas. Então, esse reconhecimento me gerou crises existenciais. Crise em que sentido? Poxa, eu poderia estar muito bem, poderia estar muito melhor, poderia estar, desde lá dos 16 anos, por exemplo, estar trabalhando com algumas reciclagens, e eu fui postergando. Entende? Então, quando eu coloquei esse item, eu penso assim no efeito que os colegas do curso intermissivo, que você vai reencontrando aí no dia a dia da execução da sua ProEx, vai te ajudando a ter mais motivação, a ter mais energia para a própria execução da ProEx. Paulo, eu queria que você me falasse assim, se você percebe alguma diferença marcante assim na recim do inversor em relação à recim do reciclante, se você pensou sobre isso. Eu não cheguei a refletir muito sobre isso, mas a gente pode refletir. Sabe o que eu acho? Que inversor e reciclante é uma técnica. Então, independente da técnica, o que importa é as reciclagens que você vai realizar. Obviamente, o reciclante ele vai ter que mexer em muita coisa externa, pelo menos é o que eu vejo. Assim, normalmente é o filho, a carreira profissional. O jovem, ele tem uma necessidade mais íntima de mexer nele pela falta de experiência que ele tem, pelo reduzido número de influências que ele tenha, por exemplo, ele não tem um envolvimento tão grande na profissão. Então, acho que, pelo menos o inversor, ele tem uma facilidade maior que de pensar nas reciclagens que ele precisa fazer. O reciclante, ele vai precisar, já desde o primeiro momento, pensar bem, às vezes no filho, no marido, às vezes aquele relacionamento que está 50 anos,
o processo sexual é aquela coisa de papai e mamãe, né? Começa, tem um meio, tem um fim, ninguém se torna satisfeito. Então, poxa, ele não tem que mexer só nele, vai ter que mexer no parceiro também. E às vezes o parceiro não quer mexer, quer ficar na mesmice. Então, para o jovem é mais fácil, né? Tem um relacionamento, o relacionamento não está sendo produtivo para os dois, você rompe e começa outro. A partir do momento que você vê que você não conseguiu aprofundar ou melhorar. Entende? Então, acho que é mais difícil no caso dos reciclantes. Você acha que o fator da precocidade, que vai aparecer mais no inversor, também poderia ser um fator marcante dessa reciclagem? Como assim? Que a precocidade é a unidade de medida da inversão, isso. Né, existencial. Será que isso influenciaria, então, essa recim mais do inversor em relação ao reciclante? O que eu vejo é que você realizando recins vai favorecer, no caso do inversor, a recuperar os cons. No caso do reciclante, ele ainda vai ter que mexer muito processo intrafísico. Então, pelo processo da precocidade, ele vai estar mais novo, ele está mais predisposto a lembrar do curso intermissivo. Tá bom, obrigada. Paulo, aqui na página 17, pensenologia, último item. Autoconfiança perante as pressões holopensênicas. Bom, pressão holopensênica você sabe o que é, principalmente quando é uma pressão negativa, né? Então, por exemplo, o jovem, ele tem lá os amigos, os colegas, que de alguma forma eles influenciam ele, mesmo não participando, às vezes, de eventos, estando sempre no local, o holopensene você está evocando. Por exemplo, vamos trazer para uma realidade mais fácil de entender. Na universidade. Então, você acaba sofrendo algumas influências negativas daquelas consciências que estão na universidade somente para aproveitar, né, para levar com a barriga. Então, esse holopensene desses colegas que você tem vai ter uma influência. Agora, como que você vai ter autoconfiança para superar isso? Primeiro, você tem que saber quais são essas pressões. Da onde que está vindo? Qual o grupo? Qual o meu nível de interprisão grupocármica com esse grupo? Tá, ok. Agora, como que eu tenho que me posicionar perante esse grupo para essas influências não me afetar? Agora, o que é mais sério que eu vejo dentro da questão da pressão é o posicionamento. Ele tem que se posicionar, ele tem que saber o que é mais maduro para ele e o que não é. Eu acho que às vezes o inversor ele cai num risco que é de autorrepressão. Por quê? Dizem lá no curso que não posso fazer isso, dizem que eu tenho que fazer. Gente, você tem que adquirir essa autocrítica, essa autorreflexão. É isso que vai te dar a segurança para superar. Entende? Então, exige uma necessidade de autodiscernimento para você superar essas pressões. Você coloca aqui na antepenúltima linha da fatologia o autoposicionamento, justamente, o autoposicionamento diante do grupo karma. Bom, então era justamente isso que eu estava falando. Está baseado nisso. É o autoposicionamento. Mas é o autoposicionamento com base em lógica, né? Com discernimento, não simplesmente acreditando no que os outros fazem. E principalmente com base na tua experiência. Não dá para você se posicionar num grupo karma querendo fazer média. Agora, você tem que aprender a se posicionar de um jeito que você não vai criar um problema maior para as outras pessoas. Então, existe, acho que um meio termo, sabe? Entre você se posicionar, dizer, gente, vocês querem continuar nesse patamar? Fiquem, ok. Você não vai ter preconceito com aquelas pessoas. Até porque você perde a oportunidade no futuro de fazer assistência. Então, é um autoposicionamento íntimo. No meu caso, eu vejo que, como eu vivia muito no processo de hedonismo, de surf, eu tive que fazer umas reciclagens mais cirúrgicas. Mudar de cidade, iniciei voluntariado, profissão nova, grupos de amizades totalmente novos. Eu escolhi quem que seriam meus amigos. A hora que eu via que existia grupos de amizades que
levavam aquele perfil de hedonismo, de desvio, eu simplesmente agradecia os convites, mas eu não participava. Então, no início exigiam mais esse nível de autoposicionamento, sabe? Então, mas depois o negócio ficou mais fácil. Muito obrigada. Na fatologia, na página 18, você coloca na primeira para a segunda linha a riscomania. Dentro da recim vexológica, você poderia expandir um pouco mais sobre já a riscomania? A riscomania é aquela mania que a consciência entende de botar um corpo em risco. Eu identifico isso como uma extrema imaturidade da consciência. De às vezes ela viver a vida baseada na adrenalina, nas emoções fortes. O inversor, eu acho que para mim é bem lógico isso, não tem que se envolver com esse processo de riscomania, até porque ele quer ter uma programação existencial, um completismo existencial, mas também ter uma morex, uma moratória existencial, ou seja, ele quer levar o corpo dele com o máximo de qualidade de vida até última gota de energia. A riscomania é o movimento contrário, onde você vai reduzir as suas probabilidades de ter mais sustentação energética. Por exemplo, tinha um colega meu que na época que eu surfava, ele ainda pratica o paraquedismo. Não é bem um paraquedismo, aquele que você pula de parapente. Ele me convidou para eu ser o resgate dele. Olha já o nome, resgate, né? Você tem que resgatar a pessoa. Aí eu fui. Na época eu já não conhecia a Conscienciologia, a Invex, nem nada, então, bem no hedonismo, né? Vai ser legal, vou curtir um monte. Quando eu segurei o parapente dele para ele sair correndo e ele sair lá decolando, voando, meu coração disparou tanto que eu pensei comigo mesmo, nunca mais eu quero voltar aqui em cima, nesse morro. Porque as chances que tem de ele cair lá de cima, sei lá, as probabilidades eram muito grandes. Gente, era muito risco. Aí aquele dia eu comecei a refletir. Comigo, o processo de reciclagem ele começou aos poucos. Eu comecei saturando esse processo de riscomania, que para mim, eu surfava e eu gostava de ondas um pouco maiores. Não é essas ondas gigantes, de 30 metros, como tem. Mas, sabe, sempre vai ter um risco de você bater com a cabeça na prancha, você se afogar. Então, eu fui saturando disso. Olha, para minha programação existencial, eu não quero isso. Então, eu acho que no caso do inversor, ele tem que estar posicionado. Ou ele quer executar a ProEx dele com mais liberdade, ou ele quer ser um reciclante. Reciclante no sentido de a qualquer momento pode ocorrer um desvio de ProEx por falta de maturidade ou por falta de priorização, né? E aí ele perde lá a sua ProEx. Oi. Você podia comentar esse parágrafo na página 20, que você fala de inteligência? Você pode ler o parágrafo e depois você comenta para a gente. Sobre intelectualidade? Depois de culturologia. Tá. Segundo a autoexperimentologia, o conhecimento das ideias de ponta da conscienciologia na juventude não significa prática da inversão existencial, mesmo tratando de um jovem talentoso, acima da média da SOCIM, autocrítico, intelectualmente superdotado. Só vamos fazer um parênteses. Existe o verbete do meu irmão que eu coloquei na remissiologia, que fala sobre isso. Continuando. A aplicação da técnica da INVEX está fundamentada na inteligência integral evolutiva, ampliada através das recins e não na monodotação estática. O
que eu pensei? Ali eu trouxe mais para o processo de inteligência, mas o inversor ele sempre vai, na verdade o jovem, ele sempre vai trazer aquele traço força dele, e se ele é muito talentoso, no caso de uma superdotação, ele vai ficar excessivamente focado dentro disso. Eu busquei a intelectualidade porque é um caso que eu vejo mais positivo. No meu caso, uma monodotação que eu tenho é a questão do corpo, do domínio do corpo. Eu sou muito bom de mexer com as duas pernas, eu sou canhoto, mas fazia vários esportes, logo aprendi as coisas. Então, é uma inteligência motora. No caso aqui, eu trouxe mais pela questão da intelectualidade, que é o que eu vejo mais dentro do conjunto de inversores. Aqueles que estão começando, estão chegando na conscienciologia. Então, eles são super inteligentes, autocríticos. Problema, às vezes essa autocrítica é tão grande que eles criticam a própria Invex. Então, eles não conseguem aprofundar a Invex. A autocrítica dele é tão grande que você não consegue chegar até ele para fazer uma TARES. E cria uma barreira, ou seja, é um mecanismo de defesa do ego. Então, durante aí a construção do verbete, eu deixei a tridotação consciencial por último, para deixar aqui para a argumentologia, justamente para sair dessa condição da monodotação, para entrar na tridotação consciencial, comunicabilidade, intelectualidade, parapsiquismo. Porque eu vejo assim, de nada adianta você ter muita intelectualidade, ou somente ter muito parapsiquismo, ou ter muita comunicabilidade. Você tem que ter uma sinergia entre esses três itens. Por exemplo, eu começo a ter projeção consciente desde a minha infância, né, que você encontra nos cursos aquele jovem de 10, 11 anos, super parapsíquico, só que tem dificuldade de ter uma reflexão maior, porque a família idolatra ele, então bota ele num pedestal, entende? Então, para mim, o importante é você conseguir conciliar essas três condições. Eu queria perguntar, sobre esse item da inteligência, né? Eu vejo assim, do que eu te conosco, né? Desde a primeira vez que você chegou aqui em Foz, né? Que você estava acabando a tua faculdade, né? Que a gente falou contigo para fazer um mestrado, né? E você não queria, né? Fiquei 3 anos para fazer. E você hoje está fazendo já um doutorado, né? E você fala também na fatologia essa questão de você entrar na academia sem se deixar levar por essa questão da eletronáutica e eu queria saber como é que foi essa tua refina, a questão do processo intelectual, esse teu esforço, essa tua reciclagem. Eu estava esperando essa pergunta lá no início, né, que eles iam perguntar, quais são as suas recins, né? Uma delas é o processo intelectual. Eu acho que é uma das tuas maiores, do que eu vejo em ti mais forte. Porque a base disso foi me dar segurança para se posicionar perante o grupo. Para estudar, para ser professor dentro da conscienciologia, que era uma das tuas, se falava, né, a tua dificuldade de tu estudar, de tu parar para estudar, né? Você tinha essa dificuldade, né? Enormemente. Quando eu cheguei aqui em 2005, eu tinha, sei lá, uma síndrome de preguiça. Eu era muito boa vida. Então, faculdade eu estudava, fiz programação, né? Então era tudo ciências exatas. Então, você não precisava ficar estudando teorias. Você aprendia logo como é que era a lógica do negócio e saía aplicando. Quando eu vim aqui em 2005, o meu irmão ele me deu 700 experimentos. Eu até falo, não sei se é em tecnologia, sobre a leitura de 700 experimentos. Eu fiquei 1 ano estudando 700 experimentos. Na primeira semana, eu fiquei 6 horas estudando 700 experimentos. E eu estudava assim, copiava cada página. Eu tinha um caderno lá de leitura, até eu adquirir racionalidade, autocrítica e uma autoavaliação. E não ter preguiça mental também para ler. Mas durante o ano, eu basicamente estudava 1 hora por dia. E normalmente era 11 horas da noite antes de dormir. Ali eu já trabalhava com energia, já sentia os assédios. E ali já começou um processo de autoenfrentamento maior. Agora, quando eu fui para 2006,
que eu iniciei voluntariado lá no Instituto de Florianópolis, eu já tinha saído da casa dos pais, tinha mudado de cidade, eu demorei para iniciar aí o investimento no processo de mestrado, principalmente porque tinha uma insegurança muito grande. Um autoassédio de, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não tenho capacidade intelectual. E em 2008, foi um ano que eu passei por várias empresas. Eu vim aqui em Foz, apresentei um artigo na semana da Invex, e aí fiz um laboratório de ProEx, replanejei toda a minha vida. No final de 2008 eu já estava iniciando aulas como aluno ouvinte no mestrado. Consegui uma vaga lá com o meu orientador, e aí, quando entrei em 2009 no mestrado, eu vi que não era tudo isso que eu pensava. Eu criava uma condição que era muito lá na frente, que eu preciso ser, por exemplo, igual o professor Valdo, que sabe de tudo, já leu de tudo. Não, eu posso ir aos poucos, eu tenho bastante tempo até chegar lá. E um trafor que eu vejo que eu adquiri no mestrado, é que em 3 meses, que era o tempo do semestre, lá eu conseguia sair bem em qualquer matéria que eu fizesse. Só que eu também ficava trancado dentro de casa. Então, não tem prova. Uma das piores matérias que eu fiz, eu ainda tive que ser aluno estagiário de docência dentro de outra matéria que eu nunca conheci. Entende? Então, foi a chapa quente que fez eu avançar mais. Aí o doutorado, o negócio ficou mais simples, que eu comecei agora. Só que assim, gente, o meu autoenfrentamento começou na docência. Em 2008 eu dei 5 CIPs, um atrás do outro. Entende? Foi a conscienciologia que me ajudou a me soltar mais, a me conhecer mais. Se não tivesse esse acoplamento maior com os amparadores, eu não ia chegar lá na sala de aula, ver a aula do amparador, do professor, ver que tinha um professor que estava mais positivo, tinha outro lá que estava todo deprimido, aí depois você ia saber a história do professor. Ele entrou em crise, tinha depressão e ele tinha acabado de retornar aí de um período sem aula. Entende? E as aulas dele, todo mundo dormindo, né? Aquela coisa assim. E aí tem aquele outro professor que motiva todo mundo, cheio de energia. Se não tivesse a base da vivência, do CIP, de palestras, eu não ia estar me sentindo motivado. Professor, tenho 18 anos e entrei de férias da universidade, nesse mês de dezembro. Coloquei o meu tempo para estudar conscienciologia, pois quero ser docente. Em alguns dias após o início dos meus estudos, comecei a perceber que estava tendo assim, muito fácil, com algumas consciências do grupo Carmo. Estou fazendo EV várias vezes ao dia, mas mesmo assim não consigo fazer a desassim normalmente. Em alguns casos fico passando mal. O que posso fazer para trabalhar com a sim e a desassim lúcida? Olha, a melhor coisa que você faz é insistir com o processo e você vai superar isso. Você está começando, você é jovem, isso é normal, todo mundo passa por isso. Isso aí é apenas que você está começando a engatinhar. Agora, insista com os processos, veja bem como é que é, e uma coisa que pode te ajudar muito é registrar suas vivências. Anota, registra, coloca as datas, tudo direitinho, que isso, de quando em quando, 6 meses, você dá uma visão geral, uma cosmovisão do seu material registrado, que isso vai ampliar ainda mais a sua, vamos dizer, o seu entendimento, a cognição dos processos e melhorar o desenvolvimento do parapsiquismo com as energias. Pode falar. Paulo, na exemplologia, na página 20, eu queria que você Pode falar. Que você, por gentileza, se você chegou a estudar essa recim invexológica avançada, no seu ponto de vista, o que o inversor recicla já no final da técnica?
Tá, deixa eu explicar os 3 itens para a gente ter uma ideia geral. Para mim, o reciclante que está, o inversor que está naquela fase de reciclagens básicas, é como eu falei antes, a timidez, está superando a timidez, coisas mais superficiais que às vezes não pega tanto as vidas passadas dele. O reciclante que já está na fase intermediária, ele já criou o hábito de fazer reciclagens. Então, não é que ele não vai ter mais crises de crescimento, que ele não vai ter mais nenhuma surpresa com relação à própria holobiografia dele. Não é isso que eu estou falando. É que ele já tem uma condição de desdramatizar, enfrentar essas crises, esses traços, fardos que ele precisa trabalhar de uma forma mais tranquila. O avançado é quando você já virou de praxe, ele já tem um acesso maior, por exemplo, às retrocognições, então ele já não se cobra tanto. Por que ele tem aquele traço? Ele já entende, porque, claro, em outras vidas ele já usava esse traço como um traço força, e agora é um traço fardo que está pesando para ele. Quando a gente fala ali que a recém vexológica avançada chega na condição de você estar prestes a ter o completismo existencial, quer dizer que o inversor ele conseguiu antecipar ao máximo a sua programação existencial de forma lúcida, de forma saudável, mas que ele já vai adquirindo o máximo rex. Por exemplo, nessa vida intrafísica, ele já começa a antecipar a programação existencial dele da próxima vida. Então, acho que isso é muito sério. Sim. Então, às vezes a gente pensa assim, né? Eu tenho esse traço aqui que me incomoda no meu dia a dia, nas minhas interrelações. Só que às vezes existem traços pessoais ou formas de agir que ainda são obscuras a você, mas que numa próxima vida que você vai estar numa condição maior, por exemplo, de uma lucidez maior, de um domínio maior das energias, isso pode te prejudicar. Então ele já tem que antecipar isso. Pelo menos é isso que eu entendo. Sim, tá ótimo, obrigada. Paulo, Sim. eu acho que é óbvio que o intermissivista, assim, ele não é diferente da pessoa normal, do adolescente, do jovem comum. E eu acho que às vezes fica complicado, difícil para o jovem poder acessar essas ideias quando elas são tratadas assim de uma forma muito fria, sabe, científica, do jeito que são. Mas eu queria perguntar. Só deixa eu trabalhar um item que você trouxe. Quando você fala assim, que a INVEX estuda de uma forma mais fria, a gente tem que avaliar com cuidado, porque INVEX não quer dizer que você não vai trabalhar suas emoções, muito pelo contrário. Pelo contrário. Você às vezes vai ter que aprender a chorar, vai ter que aprender a ficar brabo com outras pessoas, aprender a expressar suas emoções, para depois você ir regulando. Então, não é que você vai ser frio, é que você já vai superar aquela condição. Às vezes pelo excesso de repetição, pelas várias experiências. Entende? Então, acho que é normal os jovens ter esse impacto. Agora, a gente tem que avaliar assim, como que aí existe uma instituição que trabalha com a INVEX, que eu acho que é a instituição que melhor poderia responder a tua pergunta. Mas assim, como que a gente vai trabalhar, por exemplo, a INVEX lá dentro do Instituto, que é onde eu voluntario? Bom, eu busco trazer tudo que tem de positivo dentro da INVEX, mas também as evitações, o que a pessoa está perdendo. E eu vejo, aí é opinião minha e de mais alguns voluntários, é que existe alguns jovens que eles vêm com uma capacidade íntima muito grande de autorreflexão, de acoplamento, às vezes comparador numa aula treino que eu acompanho, mas eles não conseguem transcender o processo da reciclagem, eles não conseguem levar a autorreflexão para o dia a dia deles, eles não conseguem levar o paradigma consciencial para o dia a dia deles.
E aí cria, sabe o quê? Um antagonismo com relação ao INVEX. Ah, não, o INVEX tem isso, tem aquilo. Mas, poxa, a pessoa nem parou para estudar, para refletir, para entender por que está sendo proposta essa técnica. E outra coisa, não é porque é jovem que a gente vai obrigar a pessoa a ser inversora. Eu acho que a pessoa tem um prazo ali que ela vai estudar, vai entender, vai ter experiências, até chegar um momento que ela vai se identificar e vai aplicar INVEX. No meu caso, que eu acho que é o mais importante falar do meu caso, eu queria ter esse contato desde a juventude, pelo menos desde os 24 anos, com o amparador. Para quê? Não é para ser dependente do amparador, para ele me falar tudo que eu tinha que fazer. Não, é para eu entrar em contato com esse campo de mais lucidez, para eu trazer esse campo, essa autorreflexão de lucidez para o meu dia a dia. Era isso que eu queria. Entende? Então, é muito importante, aí com base nas minhas experiências, o inversor saber dos ganhos que ele vai ter aplicando a técnica da INVEX. E como é que você acha, por exemplo, que o jovem poderia acessar melhor essas ideias? O que eu quis dizer justamente foi uma crítica a essa postura de tem isso daqui, você faz isso, tem esse livro, aí depois você tem que fazer isso, e o jovem chega lá e você tem todas aquelas normas, coisas que você tem que seguir, e às vezes aquilo não fica claro para a pessoa. Que eu já tentei apresentar. A primeira coisa é que o jovem tem que saber que ele tem que mudar o paradigma com o pessoal dele. Normalmente o jovem vem com um paradigma às vezes místico, religioso ou da ciência convencional. Então a primeira coisa é ele analisar o paradigma dele. Porque não adianta eu estudar uma técnica da INVEX que está sendo proposta dentro de um paradigma multidimensional, multiexistencial, holossomático, dentro de um paradigma intrafísico, fisicalista. Entende? Então, dentro da INVEX, que eu vejo que estão realizando um curso que se chama, talvez eu não lembre o nome do curso, mas não botei no verbete, Técnicas de Viver, que é um curso para as pessoas entenderem, para os jovens entenderem por que se aplica uma técnica existencial. A partir do momento que você entende para que você vai aplicar uma técnica existencial, você vai optar pela essa técnica ou não. Então, deixa eu explicar assim, o que eu vejo. Quais são os benefícios de você aplicar uma técnica existencial? É que você vai, no caso da INVEX, você vai parar de perder tempo. Perder tempo com hedonismos, com amizades ociosas, com leituras que não são interessantes, com grupos que às vezes vão te levar para o desvio de ProEx. Agora, mesmo assim, eu acho que cada jovem vai ter que ter esse posicionamento íntimo. Se ele quer, por exemplo, entrar num grupo lá de heavy metal, com cabelos grandes e usar aquelas roupas pretas, gente, é a opção deles. Mas eu, como intermissivista, que eu acho que é o mais importante a gente ver se esse jovem realmente é intermissivista, é como que eu posso passar a minha experiência para ele tentar se identificar ou não com a técnica da INVEX. Exatamente. E como foi no seu caso, por exemplo, como você se sentiu acolhido, com o que chamou mais atenção para você essas ideias da Conscienciologia? O que você acha que poderia chamar a atenção de outros jovens também? É porque é difícil eu falar do meu caso. É porque assim, eu conheci a Conscienciologia com 16 anos, só que era o P1 e P2, então era projeção consciente. Não se aprofundava muito a autopesquisa, eu não sabia como eu poderia trabalhar as minhas emoções, por exemplo. Com 24 anos, eu comecei a ter projeções conscientes. E aí sim eu me motivei a estudar Conscienciologia. Apesar de eu ter um grupo de amigos lá que era espírita, a gente fazia, não sei se meu irmão sabe, a gente fazia, estou avisando agora, a gente fazia grupos de incorporação lá dentro da nossa casa. Eu e mais 2 amigos, um era espírita, aí vamos fazer assim, vamos fazer assado, e eu sempre com o pé atrás. Por quê? Eu já tinha feito o P1,
Então eu tinha um nível de autocrítica, eu sempre queria saber, mas será que é a consciência extrafísica ali? Será que é amparador? Ele disse que é amparador, mas para mim, o que ele está falando não é amparador. Entende? Então eu comecei a ter as minhas experiências. Em 2005, eu tive algumas vivências parapsíquicas aqui em Foz, de projeção, sensação de chakras, coisas que eu não tinha, e aquilo me marcou muito. Até chegar a um ponto que eu achava que todo mundo que vinha aqui em Foz do Iguaçu tinha projeção consciente, eu achava que todo mundo dominava as energias, entende? Então, hoje, dando aula de conscienciologia lá no Instituto, conhecendo as pessoas, eu vejo o quanto é difícil as pessoas terem essas vivências parapsíquicas. Provavelmente eu tive porque os amparadores queriam me resgatar, né? Eles queriam me dar um presente de, olha, existe muito mais coisas muito mais sérias do que só a vida intrafísica. Que para mim foi o suficiente para eu começar a estudar a conscienciologia, principalmente a INVEX. E assim, eu participei do primeiro contato com a INVEX mais sério, foi no congresso de INVEX. Então lá eles me bombardearam com um monte de informação. E eu me posicionava, dizia, não, eu não concordo com isso, eu faço assim, assado, e o pessoal vinha, contra-argumentava. Mexeu muito comigo aquela semana da INVEX. E foi importante, porque no final das contas eu refleti, eu vi que eu queria estar daquele jeito, mais lúcido. Não estar perdendo tempo com coisas que eu ainda sabia que estava perdendo tempo. Então, assim, resumindo aí tudo que eu estou falando, eu vou voltar a dizer. A gente tem que criar um mecanismo, uma forma de chegar a esse jovem para que ele possa quebrar os paradigmas dele, para que ele possa experimentar um fenômeno parapsíquico, ter autocrítica para discernir se ele teve um contato, por exemplo, com um amparador ou com um guia cego. Entende? Então isso é o mais importante. A INVEX, ela dá as ferramentas, ela não vai dar nada pronto para a pessoa. Paulo, aqui na página 17, Fatologia, penúltima linha, você coloca o item amizade raríssima. Isso foi o que eu falei quando eu entrei em contato aqui com o CAEC. Apesar de ter pessoas que eu vi pela primeira vez, são amizades que até hoje eu tenho. Eu já identifiquei no primeiro contato que não era que eram os melhores amigos, mas que alguns traços daquela pessoa iam me ajudar, iam mexer comigo. Ou seja, usando aquele binômio de admiração e discordância, né? Você admira os traços, forças que a pessoa tem e você valoriza aquilo. Então você quer estar perto dessas pessoas. Se você olhar ali do lado, eu botei amizades superficiais e amizade raríssima. Porque o jovem ele tem que valorizar. Tá, tem um monte de amigo lá no contexto dele, na sociedade, na faculdade, no voluntariado. Mas quem são essas amizades raríssimas? Essas amizades que vão fazer a diferença para a execução da ProEx dela. No meu caso, eu conheci várias pessoas, por exemplo, lá em Florianópolis. Vou dar um exemplo para vocês. Segunda-feira, o próprio João Melo esteve apresentando aqui um verbete. Então, autodemissão. Então, o caso do João Melo, eu lembro que na época do voluntariado dele, ele tinha várias experiências do que não deveria fazer. Então, eu gostava muito de conversar com ele, porque ele tinha muita experiência de vida, ele reciclou muita coisa. Ele saiu de uma condição lá de bancário, uma condição de psicólogo, onde ele foi se tornar assistente. Entende? Então, são essas amizades raríssimas que eu acho que o jovem ele tem que buscar. Agora, olha só. Sabe qual que é a melhor amizade raríssima? É aquele que faz a pessoa mudar o patamar dela. Não é aquele que faz consolação, passa a mão na cabeça, que diz que está tudo bem. Às vezes, precisa dessa consolação. Mas não é sempre que... toda hora que você vai precisar de alguém para te consolar. Gente, isso aí é dependência. A pessoa quer fazer média com você. Então, não é amizade raríssima. Amizade raríssima, para quem quiser aprofundar, é um verbete da enciclopédia, tá, gente? Sim. Na página 18, no detalhismo, eu gostaria de entender, e
ser simplificado a expressão aceleração do desenvolvimento das paracariações. Aonde que está? Na página 18, no detalhismo. Mas sinergismo, sinergismo, tá. Qual que é o sinergismo? A aceleração. Recim vexológica, aceleração do desenvolvimento das parapercepções? Isso. Tá, ok. O que eu vejo aí? De nada adianta você ter percepções energéticas, ter os seus chakras aí desbloqueados, se você não sabe qual o conteúdo desses fenômenos. Se você não sabe o porquê você tem esses chakras desbloqueados. Ou então, quem desativou esses chakras? Foi um amparador? Foi você mesmo? Entende? Agora, relacionado às recins vexológicas, o que eu penso? A partir do momento que você cria uma constante na questão de realizar reciclagens intraconscienciais, você vai aprofundando, você vai acelerando o seu desenvolvimento parapsíquico. Paracariação que eu perguntei. Desculpa? Ai. Ah, tá. Aceleração do desenvolvimento das para-acariações. Ah, ok. Desculpa. Mas tem relação com o que eu estava falando, porque para ter para-acariação você tem que ter desenvolvimento do parapsiquismo. Tá? A tendência nossa é que, mexendo os nossos processos intraconscienciais, surgem consciências do nosso passado que vêm cobrar. Que vêm cobrar uma condição que você se manifestava no passado e que elas querem que você continue se manifestando. Eu vejo que você consegue chancelar uma reciclagem íntima mais séria quando você já consegue se reconciliar com essas consciências. E uma forma de se reconciliar é através dessas para-acareações. Por exemplo, em 2008 eu estava escrevendo um artigo para a Invex e falava sobre esportes radicais, sobre surf, e eu lembro de ter uma projeção consciente onde eu me reconciliei com algumas consciências extrafísicas desse grupo, entende? Então é esse tipo de item que eu trouxe para vocês refletirem, tá? Álvaro Betógrafo, quais foram as maiores dificuldades, assédios e autoassédios encontrados na sua recim? Além de tudo que eu já falei, eu acho que o primeiro é que eu tinha uma baixa autoestima muito grande, e eu me cobrava excessivamente, e a superação disso foi, por exemplo, desenvolvendo a intelectualidade, que a professora Laura trouxe. Uma das principais reciclagens que foi séria para mim foi a saída da casa dos pais, onde houve uma maturidade emocional. Então, acho que quando um jovem ele sai de casa, ele vai contar com a sua própria experiência, a sua própria maturidade, e isso me ajudou bastante. A formação agora recentemente dessa tentativa de dupla evolutiva também me ajudou muito por essa condição de maturidade emocional, afetiva, sexual. Acho que era isso. Agora, quais foram as técnicas ou metodologias para a superação de problemas da sua recim? Vocês querem saber uma técnica ótima? Docência conscienciológica. Investir o máximo que eu pude na docência me ajudou muito, mas em 2005, que eu já falei que eu li muitos 700 experimentos, eu acho que ali eu dei um salto em termos de autocrítica, de começar a me criticar e começar a treinar meu posicionamento perante as pessoas, mas também eu aplicava muito aquele laboratório de mobilidade física Vision.
Então, eu li os 700 experimentos, eu vi o professor Valdo falar dessa mobilidade física vígio, e que o jovem ele precisa aplicar, porque vai ajudar a ter mais controle da ansiedade, da psicomotricidade, mas também vai ajudar a desenvolver aí o parapsiquismo. Então, essa técnica me ajudou muito para começar a entrar em contato com essa realidade multidimensional, que eu acho que é uma falha que existe na sociedade intrafísica, é essa distância entre a multidimensionalidade e a nossa própria evolução. Professor Valdo, Sim. no verbete do DAC, página 19, o senhor pode falar mais sobre o outsider conscienciológico, sobre esse conceito? Aonde está isso aí? Isso está na página 19, na paradoxologia. A paradoxologia. E o senhor apresenta, então, a personalidade paradoxal do outsider Aquilo que eu conscienciológico. estou tentando expor a condição do teletertuliano, né? Então, na elencologia específica dos teletertulianos, da conscienciologia, destaca-se e ressalta curiosamente aos olhos dos observadores mais atentos a personalidade paradoxal do outsider conscienciológico. O outsider é a consciência estranha, intrusa, forasteira ou leigo, que não pertence a um grupo determinado. No entanto, há dois tipos lógicos incontestáveis. A união é fraternidade e a desunião é desafeição. São princípios. A consciência de equipe é indispensável em todo empreendimento evolutivo. Equipe e hierarquia funcional estruturam a vivência e a conquista da evolução consciencial. A maior parte dos ecos nada acrescenta. O ideal é a vivência dos fatos presenciados, de visu, in loco. Novos momentos evolutivos significam novos confrontos evolutivos. Os melhores são os face a face. A vivência presencial é mais funcional do que qualquer vivência à distância. Então, o que a gente fala aqui, a gente está dando um recado para esses teletertulianos que às vezes nunca apareceu aqui. O ideal é eles aparecerem para ver a coisa de perto, porque com a força presencial, aquilo que eu falo de visu, in loco, cara a cara, isso aí ajuda muito o processo do entendimento da situação. Agora, eu depois mostro aqui o perfil, 12 categorias do outsider. Como é que eles são? Aqueles que ficam a uma certa distância, entende, que não entra, que não participa. Então, isso aí é importante, porque há muita gente assim, por aí afora. Entende? Muito bom, professor. Eu quero chamar a atenção do processo. Agora, coloquei uma série de pensamentos aí para clarear o processo, né? Se a pessoa ler com calma, ela vai entender essa condição e vai ver que não vale a pena ficar apenas por aí, no lado, sem participar. Há que se adentrar o processo. Professor Valdo, aqui. O senhor acha que tem muito intermissivista não assumido nessa condição? São pessoas que têm receio do processo da renovação, da reciclagem. Elas têm dificuldade com isso. Agora, veja, às vezes, quase sempre é tolice. A hora que a pessoa fica entendendo mais as coisas, ela vê que aquilo foi uma ingenuidade. Mas o problema é que você sabe, a distância é uma coisa. A gente tem que participar. Uma coisa, as pessoas podem vir aqui e ficar só de observadores. Não precisa de participar de nada. Depende dela, ela só fica de olho para entender o que está se passando. Isso já dá um banho de loja na pessoa. O que é engraçado é que eu falo muito em banho de loja com essa turma, né? As pessoas já chegam e falam assim, ó, vim aqui para tomar um banho de loja. Essa semana passada teve uma senhora que falava isso toda hora. Agora, ela tomou um senhor banho de loja. Ela lá de Florianópolis, né? Sabe? Curso, processo de energia, tertúlia, laboratório,
ela foi ver o CAEC, ficou encantada com as coisas que ela viu. Olha, o banho de loja é muito superior ao que eu pensei. Assim, o nosso chuveiro é muito forte. Não, o processo é bravo. Aqui, se não tiver cuidado, a água fria é quente. Eu falei com ela. Sabe por quê? Tem uma caixa aqui, nossa, que lá, essa semana ele teve que mudar. Eu fiquei sem água normal em casa, está tudo quente. A água, o sol estava quente demais, esse dia que estava aí a mais de 40 graus. A água estava... Eu não posso tomar banho com a água quente mais, por causa da hipertensão, isso aumenta a pressão, né? Mas agora já deu um jeito, já amainou. A água já abaixou o flaco. Aqui, no ar, aqui na ponta aqui. Eu estava visitando lá a área das dinâmicas e achei um cachorro morto lá. O pessoal passou lá, Picon, Desperto, e não achou esse bichinho lá. Ele entrou lá e acabou enganchando. Então, há vários dias estava mau cheiro, o pessoal não conseguiu ver. Então, né, questão aí. Dá atenção. Cachorrinho. Estava aqui dentro do SEC? Há dias, aí eu cheguei lá. Aonde que estava? Dentro atrás de um balcão ele entrou e ficou lá enganchado. Aí morreu, acho que de sede, né? Não conseguiu sair. Aquele mau cheiro lá era isso. Aí o que você fez? Aí eu chamei o pessoal lá pra... Já tiraram de lá? Já. Obrigado. Paulo, queria perguntar aqui na página 17, na fatologia, é a quarta linha de baixo para cima. Queria que você falasse mais aí desse item que você colocou, os anticorpos criados evitando influências doutrinárias, místicas e da ciência convencional. Como é que você faz o link maior aí com o tema? Tá, quando eu trouxe essa questão, eu trouxe por causa da minha experiência, que eu participei desse grupo de espíritas, que, na verdade eu fui um mês no espiritismo, lá no centro espírita, mas eu tinha esse colega que era desde a infância, que ele já falava que era espírita. Então, o que é esses anticorpos? Quando eu comecei a vivenciar fenômenos parapsíquicos, seja a telepatia, ver a aura, ver as energias da pessoa, eu já tinha aquela base que a Conscienciologia tem lá, tem o princípio da descrença, não acredite em nada, nem mesmo que ele for ensinado ou apresentado nos livros, né, experimente. E isso me deu esses anticorpos, para quando eu entrasse no processo de parapsiquismo, dentro do processo místico, eu freasse. Tá, ok, já vivenciei, agora eu vou estudar o parapsiquismo de uma forma séria. Outra questão, eu vejo que nós que estamos envolvidos aí com a universidade, seja alunos ou seja professores, a gente precisa ter esses anticorpos, porque senão a gente deixa o povo te engolir. Vamos publicar artigo de qualquer jeito, vamos dar aula, vai para fora do Brasil fazer o doutorado de sanduíche. Aí, por exemplo, vamos pensar no meu caso. Todo mundo já veio falar, vai fazer o doutorado fora. Eu penso assim, às vezes para mim é mais interessante eu terminar o doutorado e depois ir conhecer fora do Brasil. E agora que eu estou me qualificando, por exemplo, dentro da docência, dentro do voluntariado, dentro do técnico científico, lá que eu sou voluntário, ou até mesmo dentro do processo lá de CP1, que eu fui aprovado agora, então é muito mais importante eu me posicionar e seguir a minha proex que eu vejo, que é levar aí a Conscienciologia para as pessoas, mas eu tenho que dar um limite para esse povo, porque se deixar, eles te engolem. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei o doutorado agora em outubro. Eu fiquei 1 ano trabalhando no laboratório de telemedicina. E se deixar, lá da Universidade Federal de Santa Catarina.
Se deixar, você se envolve com um monte de problema, tem que desenvolver, tem que ficar horas trabalhando. Você tem que dar um limite. Aí, antes de iniciar o doutorado, me propor aumentar o meu salário em 50%. Salário entre aspas, que é bolsa, né? Não tem 13º, não tem nada. E eu fazia o doutorado final de semana, assim. Fazer as pesquisas final de semana. Ou seja, e o voluntariado. E a TENEPS, que gente, para mim, eu comecei a TENEPS há menos de um ano. 1 ano e 3 meses. Para mim é importante, eu estar voluntariando, fazendo um curso de campo para dar esse gás, essa potencialização, essa ativação, essa reavaliação da própria TENEPS. Então, se eu tomar uma atitude que eu vá desviar do meu processo multidimensional, eu vou estar perdendo. Então é isso que eu vejo como anticorpos. Você, intimamente, você tem que saber se essa atitude que você vai tomar vai te desviar. Eu vou trazer um caso do professor Marcelo Silva. Ele sempre contava nas palestras que ele ia dar, nos encontros de voluntários, que ele estava priorizando lá o voluntariado dele, ele foi fazer uma entrevista de emprego e ofereceram um monte de coisas positivas para ele avançar na profissão. Ele teve uma sinalética. E essa sinalética, para ele, dizia que não era para ele entrar nisso. E daí hoje ele diz, não, realmente, essa sinalética me ajudou a tomar essa decisão certa. Entende? Então isso que eu vejo como anticorpos. Agora, a base desses anticorpos é o quê? Experiência e autorreflexão. Né? Você passou pela experiência, você tem que refletir. Qual foi o resultado? Deu certo? Deu errado? Isso que eu acho mais sério. Professor Valdo. Aqui no ar de novo, o verbete do dicionário. O verbete do dicionário é tertulianologia. Qual a relação que você faz da recim invexológica e a condição do tertuliano? Primeiro para o Paulo, depois para o professor Valdo. Como é que é a pergunta? Não entendi, por favor. Qual a relação entre os dois verbetes? Olha, o Paulo, por exemplo... Tem relação, não, mas tudo é aleatório, não foi tudo nada feito de propósito. Eu queria ver na experiência do Agora, Paulo... o teletertuliano é o seguinte, tem muito teletertuliano que são jovens. Eles podem ser inversores, mas eles ficam à distância e não vê o que é. Então, quando chega aqui, que ele vê o que é IVEX, vê a expressão do que é esse modo de vida diferente, a conduta nova que tem que ser, ele muda. Então, para jovem, tudo isso aqui é importante. Deixa eu fazer um adendo. Uhum. Às vezes ele se contenta somente em assistir as tertúlias e, por exemplo, não vai investir num voluntariado. Então, não, eu já estou vendo as tertúlias. Não, a tertúlia é importante, mas você está recebendo na tertúlia, você está assistindo, você está passivo. Tá, e quando que você vai começar a doar, a retribuir aquilo que você está recebendo? Quando você vai fazer o seu verbete? Né? Você da RESEC, você entende isso? Não, mas essa colocação dele foi importante, porque eu vejo que às vezes as pessoas ficam assim, muito assim, perdidas, né? Com relação a essa condição de estar na Cognópolis, mas não estar firme no voluntariado, né? Então, isso que ele falou, eu acho que é bem interessante. Se ele pudesse até aprofundar um pouquinho mais, acho que seria bom. Não sei como aprofundar, a gente tem que analisar cada caso, né? Mas a condição, por exemplo, você hoje, como que você sente quando você está na sua casa e a diferença de estar aqui, defendendo o verbete ao vivo? Olha só, eu moro em Florianópolis e, obviamente, tem uma influência, tá lá, distante, às vezes concentrada em outras coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu escrevi esse verbete? Ninguém perguntou, então... Eu pergunto para mim mesmo. Eu estava vendo uma tertúlia que o professor Valdo estava falando do para-inversor. E essa tertúlia já tinha passado a hora. Eu estava vendo gravado. Eu estava lá andando dentro de casa e a hora que ele começou a explicar sobre essa consciência, eu tive um banho de energia que foi além do que eu já percebi.
eu não percebi a instalação de campo energético, ativação do chakra. O negócio chegou e instalou. Assim, opa, o que é isso? Aí, como eu gosto de refletir sobre as coisas, eu pensei assim, tá, mas qual que é a relação que eu tenho com essa consciência? Bom, não sei, porque eu nem conheço ela. Mas houve um fenômeno parapsíquico aí, então eu tenho que estudar mais. Aí eu comecei a pensar assim, será que já não está na hora de eu retribuir o que eu recebi da Invex, quando eu via nos cursos, nos congressos, e hoje estou lá voluntariando, entende? Então, eu analisei para mim. E sem falar que, assim, pega um dia de mega euforização. Eu trabalho ainda na frente do computador, né? Eu participo. Lá em casa, seja no trabalho, em casa, trabalhando energia. Então, eu tento entrar na onda, como o professor Valdo fala. Quando a gente fala da Invex, você fica assim, a outra fica assim, a outra fica assim, a outra fica assim. Todo mundo está pensando assim. Professor Valdo, ainda aqui no DAC, e na autorreflexiologia, o senhor fez uma colocação entre mini-dissidência ideológica da conscienciologia e maxi-dissidência frente aos colegas de profissão. O senhor pode dar uma ampliada nisso aí, professor? Aqui o que eu estou falando eu começo falando sobre a técnica, né? Outro recurso pertinente, oportuno e racional para o outsider conscienciológico é se dedicar em silêncio e discrição à técnica da autorreflexão de 5 horas, objetivando o megafoco da própria vida. Quem se isola pode arranjar a companhia extrafísica de amparador ou de assediador interconsciencial. Isso é muito importante. A pessoa isolada pensa que ela está sozinha, não. Às vezes o isolamento foi até inspirado ou forçado. Tem alguma coisa aí. Aqui, com o nosso processo, uma pessoa que fica sabendo da nossa realidade, ela não fica isolada sozinha, não existe isso. Por isso que eu estou falando, amparador ou assediador. Agora, dependendo das ilações a que chegar, quer dizer, as conclusões, por meio das autorreflexões, o outsider pode aplicar, por último, a técnica de mais um ano de vida, com a finalidade de coroar as suas iniciativas evolutivas de reciclagem íntima e existencial, não importando se esteja fazendo parte ou não da CCCI, mas definindo explicitamente a meta do próprio destino em favor de si mesmo. Nesta oportunidade, então, possivelmente, ele ou ela, de modo explícito, sairá mini-dissidente ideológico da conscienciologia ou max-dissidente perante os colegas da própria profissão. Quer dizer, ele vai definir uma coisa ou outra. Ele fica por lá ou ele adere ao nosso processo. Vale lembrar que separação interconsciencial, seja afetiva ou ideológica, com ressentimento, não é separação, é interprisão interconsciencial. Olha a diferença. Separação é uma coisa, interprisão é outra. A pessoa sábia não odeia mais ninguém. A propósito, o homem é o único animal que consegue viver a auto-inconflitividade. Nenhum animal vive sem conflito. Nós somos exceções, a gente consegue isso. Então, você olha que aqui eu estou falando de mini-dissidente, max-dissidente, de amparador, de assediador. Homem e também o processo animal. São vários processos de contraponto para a gente mostrar a realidade do outsider. Aquele que é o lateral, aquele que não chega até aqui. É a pessoa que passa perto, mas não entra. Entende? Agora, existe muita gente assim. A gente é bom a gente ajudar. Aquilo que é possível. Para o verbetógrafo. É Paulo, né? Isso. Eu gostaria que você falasse um pouco da relação, até que ponto você com seu irmão, no sentido de ajudar o processo evolutivo aí da Invex. Bom, meu irmão, ele é voluntário desde 94, então ele levava os eventos
da Conscienciologia para uma cidade lá no sul de Santa Catarina. E eu fiz alguns cursos por influência dele, mas não é aquela influência, vamos fazer, você é obrigado a fazer. Pela motivação dele a gente acabava indo. Apesar de, na época, ter umas rusgas, né? Porque eu não entendia também. Por que tinha que trabalhar tanto, colar cartaz? Eu não entendia porque... Não entendia porque existia ali naquele momento um processo de autodesassédio, heterodesassédio, para você fechar um curso. Era ingênuo, né? Jovem. Mas quando meu irmão ele foi para a Europa, ficou 6 anos, 5 anos na Europa. Quando ele voltou da Europa para morar aqui em Foz, coincidiu com o meu momento de final de faculdade, de crise, pô, agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu lembro que meu irmão sempre me incomodava. Dizia, olha, teu pai e tua mãe, nosso pai e nossa mãe tá saindo de casa porque eles vão lá pro sítio, voltam, tua irmã tá indo morar junto com um relacionamento que ela já tem há mais de 10 anos, e você vai ficar sozinho em casa. Ele fazia umas perguntas assim e me deixava refletindo com aquilo. Você que vai ficar em casa, que é a síndrome do canguru, né? E aquilo ali me gerava uma raiva, né? Poxa, tá todo mundo saindo de casa e eu tô ficando. Ou seja, tá todo mundo seguindo o seu caminho e eu tô esperando. Mas não tô esperando o quê? Então aí, eu acho que coincidiu bem essa vinda do meu irmão, mas é interessante que já de início eu tive uma grande empatia com a Laura. Eu lembro que a gente tinha umas sincronicidades e era estranho para mim isso. Então, eles me ajudaram muito no início, até hoje a gente conversa bastante. O Paulo e eu somos igualzinhos em muitas coisas. Antes de eu vir para o Brasil, ou seja, antes de eu conhecer a família do Sandro, eu sempre falava para o Sandro, eu com teu irmão vou me dar tão bem, mas tão bem. Agora vai explicar uma coisa assim, né? Eu já sentia um carinho por ele assim, incrível, antes de eu conhecer ele. Espero que não seja por causa da monarquia, né? Não, vai ser pelo capoeira, vai ver. Por causa do processo bélico, é mais fácil. Agora aqui, para o verbetógrafo. Meu processo de recinvexológica foi relacionado ao nomadismo e à dromomania. Já estudou algum caso com esses traços? Pode comentar? Eu não vou expor a pessoa, mas eu já conheci um caso particular, que a pessoa estava em constante mudanças de domicílio. Agora, o que eu vejo de mais sério é você ver o saldo. Qual o resultado dessas mudanças? Por exemplo, você já conseguiu consolidar um voluntariado? Você já conseguiu consolidar uma condição assistencial mais avançada? Por exemplo, eu não sei qual é a tua idade, mas, por exemplo, na Invex, a gente busca a antecipação da TENEPS. Então, eu não sei qual é a tua idade, nem o teu processo intraconsciencial. Mas, dentro desse nomadismo, como que você vai conseguir aplicar a técnica da Invex sempre mudando de casa? Entende? Então, é interessante que no meu caso eu não tive muito desse processo de nomadismo, eu fiquei mais focado no bairrismo. Então, eu estou nesse processo de mudança de conhecer outras culturas. No seu caso é o oposto meu, você já conhece vários outros locais. Só que você tem que ver se isso não está te prejudicando. A gente pode se perguntar assim, até quando que a gente vai ficar nesse processo de sempre estar mudando, sempre mudando? Tem uma hora que você precisa assentar a sua proex, ou até mesmo o seu contato mais intenso com os amparadores, para você decidir aí o que é mais prioritário para você. Em Efeitologia, página 19, primeira linha, poderia dar exemplos para os efeitos sadios das autorrenovações e da Invex a curto, médio e longo prazo, correlacionando com o crescendo, consci inversora, consciex amparadora, mencionado na página 19, última linha? Bom, você fez uma pergunta aí difícil. Eu vou tentar explicar por partes. Bom, os efeitos sadios que eu vejo das autorrenovações é que
você vai saindo de uma condição de instintivo para uma condição de profissionalismo para a execução da sua PROEX. As reciclagens a curto, médio, a longo prazo, a minha dica que eu dou, participa dos cursos do ECP1. Lá você vai conseguir ter um ambiente mental somático para você refletir sobre essas reciclagens, sobre essas prioridades que você tem. No meu caso, o que eu percebia? O ECP1 me ajudava muito no processo de autoenfrentamento e eu acabava priorizando metas mais avançadas que no meu dia a dia eu não tinha. Então, olha só. Você não vai conseguir pensar em autorrenovações íntimas, ou seja, em autorreciclagens, se você está no marasmo, na mesmice. Então, às vezes, é importante você estar num holopensene mais sadio, desassediado, para você ter ideias avançadas, para você entrar em contato aí mais intenso com os amparadores, para eles te inspirarem. A segunda parte da pergunta, qual que era? O crescendo com si inversora, consciência amparadora. Eu até fiz um asterisco aqui, porque era importante eu falar sobre esse item. Que talvez, como está escrito, não esteja tão claro. Mas quer dizer o seguinte: à medida que eu vou me reciclando intraconsciencialmente, eu vou ganhando gabarito, estofo energético, competência assistencial, várias coisas. A tendência é que quando você descarte seu corpo físico, você vai se tornar o quê? Um amparador extrafísico. Então foi esse crescendo que eu pensei. De nada adianta você se intitular inversor, quando você dessomar, você não tiver lucidez, não passar pela segunda dessoma. Se você é inversor, é meio que uma obrigação sua ter lucidez quando você dessomar. Obrigação no que sentido? Pelo que você já recebeu da própria ciência, conscienciologia, pelo que você já recebeu dos amparadores, pelas atividades que você já executou com lucidez, pelas atividades onde você esteve mais atento ao contato com os amparadores, entende? Então, é meio que a tendência sua a se tornar um amparador extrafísico quando você dessomar. Ao professor, uma consciência recém-dessomada, é exemplo do Niemeyer, com 104 anos de idade, e sendo agnóstico, consegue ter contato rápido com a para-realidade extrafísica? Sim, eu acho que no caso dele, ele tem, porque tem muita assistência, ele ajudou muita gente. Eu conheço as coisas de Niemeyer desde a década de 60, 50 para 60. E ele já tinha feito uma planta e um modelo de um processo para nós, de uma obra assistencial dentro do movimento espírita que eu pedi. Essa que nós pedimos agora para eles fazerem já é outro nível. Isso foi praticamente mais de 40, 50 anos depois. Então ele tem muita coisa. Agora, o fato de dessomar com essa idade intrafísica dificulta a retomada da lucidez extrafísica? No caso dele, eu acho que não vai, não. Muito embora ele tinha alguma coisa assim da pessoa de idade, né, que ele não conseguiu tirar. A primeira, ele tinha um complexo, um processo de avião, ele não viajava de avião. Isso é processo, você sabe, de fobia. Segundo, ele escreveu a favor do Stalin. Mesmo depois que o Stalin morreu, aquela coisa toda. Isso mostra o nível, ele estava totalmente assim, vamos dizer, anacrônico, né? Parou no tempo. Então ele tinha isso no fim da idade dele aí. Nas suas inúmeras obras arquitetônicas, o senhor vê influências extrafísicas captadas por ele? Não, eu não cheguei a ver isso. Agora, que ele foi um sucesso no processo internacional da arquitetura, não há dúvida, ele foi fora de série. A gente deve muito a ele, eu mesmo devo muito a ele por causa desses processos nossos, assistência de Uberaba e depois aqui. Ele nos ajudou muito. Agora, no verbete do DAC, página 21, poderia abordar o item autorreflexologia? Eu acabei de falar aí agora há pouco. O problema todo é o seguinte: o outsider, aquele que fica por fora, ele deve começar a fazer a técnica da autorreflexão de 5 horas, para ele ver que o processo que ele está isolado,
Ou ele vai ter amparador, ou vai ter assediador junto com ele. Agora, com isso, com o passar do tempo, ele deve definir a vida dele. Ou ser mini dissidente ideológico, da conscienciologia, ele vai ficar com os pares dele aqui, porque ele gostou do ponto de vista ideológico. Ou senão, ele vai ser um marxista dissidente perante os colegas da própria profissão. E ele, então, vai assumir os processos da conscienciologia. Aí, é ele que tem que viver e acabar com qualquer conflito que possa dar. Porque se esse conflito for acontecer depois, você sabe, o nome disso é melim. É a melancolia intrafísica, que não é uma coisa boa. A melancolia intrafísica pode dar mais tarde, quando ele dessomar, a melex, que é a melancolia extrafísica. De modo que a gente já fala tudo, o que é que a pessoa quer, qual o caminho que ela deseja. E foi por isso que foi escrito esse verbete aí do dicionário, sobre o Télio Tertuliano, do ponto de vista de um estudo mais profundo da personalidade. Paulo, você poderia falar na primeira página, sinonimologia, o quarto sinônimo? Autorremodelação paracerebral inversológica. É importante ressaltar que quando a gente fala de reciclagem intraconsciencial, a gente não está falando só de mudança de sinapses somente. A gente inclui as mudanças de sinapses, a gente inclui aí o desenvolvimento da intelectualidade. Mas a gente tem que pensar além disso. O caso do inversor, a gente considera que ele tem o quê? Um curso intermissivo. Esse curso intermissivo, ele se programou, se planejou para executar aí um trabalho assistencial mais de ponta. Quando eu falo nessa autorremodelação, quer dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu tenho que remodelar o meu cérebro físico para recuperar essas informações do curso intermissivo. Por exemplo, é natural, no início das projeções conscientes, a gente não lembrar, não rememorar das experiências que a gente tem. Então, o que a gente precisa fazer? Ler mais sobre projeção. Ter uma imersão na projeção para você lembrar das projeções. Bom, se a gente já está falando que a rememoração de uma projeção consciente é difícil, imagina você lembrar do seu curso intermissivo. É muito mais difícil. Então, é necessário uma remodelação íntima, uma reestruturação, uma modificação mais intensa, cerebral e paracerebral, para que você consiga se tornar uma consciência mais lúcida, mais coerente com você mesmo extrafisicamente. Agora, vamos pensar que a pessoa, ela tem, um jovem lá, um inversor, ele tem um problema emocional que está lá na paragenética dele, que está influenciando ali o paracérebro. Como que ele vai fazer uma reciclagem mais profunda? A reciclagem vai ser sempre superficial, porque ele vai estar sempre a nível de corpo físico, cérebro físico. Então ele precisa aprofundar a sua autopesquisa, aprofundar as suas técnicas, mudar as técnicas que ele já utiliza para técnicas mais avançadas. Por exemplo, aplicar mobilidade física vídeo, realizar cursos com esse objetivo de você realizar reciclagens mais profundas. Por exemplo, o curso ECP1 do Instituto, participar do curso aqui do CAEC, da Conscius, o Consim Cobaia, entende? Então, você vai ter que fazer uma reciclagem mais estrutural, holossomática, para não ficar só no superficial. Porque eu vejo assim, as pessoas, elas são muito ainda da imagem. Então eu reciclei, eu fiz um curso de conscienciologia, estou muito bem, olha, as minhas energias estão boas. Da 2 semanas, a pessoa voltou ao mesmo patamar. Por quê? Porque ela não trouxe nada de prático, ela não trouxe nada que esclarecesse ela, para ela mudar naquele padrão dela. Eu vejo isso, principalmente naqueles alunos que às vezes estão 20 anos, 20 anos é muito, mas 15 anos estudando a conscienciologia, mas só sendo alunos.
Só indo lá, eu vou em Foz, eu vou fazer o banho de loja, mas aí quando chega no voluntariado, volta a condição mais intrafisicalizada, entende? Poxa, se teve o banho de loja, aproveita e chega com tudo, chega para modificar o holopensene do local, entende? Então, é isso que eu vejo como uma remodelação paracerebral, é que vai ter um efeito mais profundo das reciclagens. Na página 17, patologia, aprofunda os anticorpos criados evitando influências doutrinárias, místicas e da ciência convencional? Tá, já é a terceira vez, mas eu acho que eu vou tentar me esforçar para explicar alguma coisa diferente. Qual que era o item? Aqui é o anticorpos, né? Anticorpos é tudo aquilo que você adquire com base nas suas experiências para evitar erros que você já cometeu. No caso do inversor, esses erros, às vezes, você vai ter que tirar a partir das experiências dos outros, mas também a partir das suas próprias experiências. E aí exige um nível de autorreflexão maior do inversor para ele saber se ele errou ou acertou. Por exemplo, fui dar um curso de Conscienciologia, teve um contato com o amparador, fiz assistência, fui muito assistencial. Tá, mas esse contato com o amparador mudou você? Por exemplo, que nível de assédio que você conseguiu atuar ali no momento? Que você conseguiu esclarecer aquele assediador? Até que ponto você realmente assistiu ou foi um amparador extrafísico que fez o trabalho para você? Então, quando eu digo anticorpos, é você conseguir ganhar experiência com o trabalho que você faz. Ô Paulo, dentro dos estudos da parafisiologia, será que não seria o caso de você ampliar essa pesquisa do anticorpos e criar um neologismo para anticorpos? Será? Estou fazendo uma pergunta, estou jogando uma coisa para você, né? Você criou aí esse termo aí, porque na verdade são defesas parapsíquicas, né? Sadias, né? No caso eu estou trazendo como processo defesa, sadio. É uma coisa, acho que é uma coisa para pensar. Uma pergunta da tecnologia. A técnica da autoavaliação do pensene padrão. Na verdade, essa técnica aí, que até foi a base para o meu curso livre, que é qualificação do pensene dos pensamentos, sentimento e energia, ele é um artigo que está em fase final de revisão para a revista Consciência. Mas deixa eu te explicar o que é. Quando eu cheguei na Conscienciologia em 2006, eu tinha uma quantidade imensa de pensenes desequilibrados, os xenopensenes, os pensenes de fora, às vezes até patológicos, me influenciavam muito. E eu fui para esse CP1 achando que eu ia entrar no curso e ia resolver. No meio do curso eu já entendi, fiquei mais lúcido, o negócio é comigo mesmo, eu que vou ter que criar uma técnica para eu superar os meus pensenes, né? Então a técnica, ela é bem detalhada lá no artigo, pelo menos eu tento detalhar bem. Eu sugiro que a pessoa fique durante 30 dias anotando os seus pensenes, anotando desde lá do período de manhã, período da tarde, período da noite. Depois de 30 dias anotando, você já sabe como é que você funciona. Você já consegue identificar o padrão da sua pensenidade. No meu caso, o pensene que eu identifiquei naquela época é um pensene de autocobrança muito grande. Então, estou pensando mal de alguém, ou estou sentindo isso, eu não posso sentir, sabe? Um negócio assim até meio dogmático, totalmente contra a minha própria consciencialidade. Então eu tive que aprender a lidar com o xenopensene, a patologia que estava chegando até mim, mas também a forma como eu lidava com aquilo. Então, desdramatizar. O processo se é externo, não é meu. Agora, por outro lado, existem os autopensenes, que são alguns autoassédios, ou então autopensenes positivos, e aí você tem que aprender a identificar o que é seu, o que não é seu. O que é de fora? O que é do ambiente? O que é de um amparador? O que é da pessoa que você trabalha lá todo dia na empresa? Entende? Então, essa técnica, ela tem o objetivo de você fazer essa avaliação.
Então você fica 30 dias analisando o pensamento padrão, 15 dias você vai reanalisar todas essas suas anotações, e eu dou um prazo ali de 5 dias para você fazer um fechamento, uma autorreflexão. Essa é a sugestão que eu dou no artigo. Eu fiz essa técnica e me ajudou muito. Tá? Na principiologia, o segundo é princípio do desemparismo pessoal. Como tu vê a importância do desemparismo pessoal do inversor já experiente para o inversor principiante? O principiante, ele normalmente não tem moral perante o grupo de voluntários, o grupo familiar. Moral no que sentido? As pessoas não respeitam muito ele. Ele está num processo de autoenfrentamento maior. Aquele que já é veterano, ele já está mais gabaritado. Ele já tem mais anticorpos. Entende? Então ele já consegue passar melhor as experiências pessoais dele. O iniciante, ele vai ter mais dificuldade, porque ele vai ter que mostrar para ele e para os outros. Tá? Acho que era isso. Eu espero mais uns 100 verbetes da sua parte. Você está ótimo, tá certo? Aí vai ter que sair daquela página e ir para outra página, dentro do alvo que ela fez. Tá ok? Muito bom. Agora os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 35 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Antônio, professor da Conscienciologia, Meracilde, primeiro congresso de Tenepsologia, Marta, balanço existencial, Laura, reciclagem das posturas monárquicas, a mim, 40 manobras. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. No verbete do dicionário Teletertulianologia, o professor Valdo traz 12 perfis de personalidades do tertuliano outsider da Conscienciologia. No número 9, ele diz o seguinte: observador, não se insere entre os amigos da enciclopédia da Conscienciologia. Então a gente espera que você, teletertuliano, não se sinta assim. Não precisa ser assim. Você pode ser amigo hoje da enciclopédia. Basta ligar para o CAEC e fazer a sua adesão. E é muito sério, minha gente. A gente pede que vocês realmente considerem bastante essa possibilidade, porque nós estamos com 90 assinaturas vencidas neste ano. E mais 150 vencem agora nos próximos 2 a 3 meses. E isso, se não for reposto, se vocês não voltarem a ser amigos, não aderirem, causa um rombo imenso financeiro na sustentação deste ambiente aqui, por exemplo, né, que capacita com que todo dia a gente possa estar assistindo as tertúlias de qualquer lugar do planeta ou aqui presencialmente. Fora o Holociclo e a Holoteca, que também são mantidos por esse recurso. Então é muito sério, é um compromisso de todos nós, é a nossa Maxi Proexis, a enciclopédia. Então, vamos lá, não vamos ficar de fora aí, nada de outsiders. Vamos assinar a enciclopédia ou renovar a assinatura hoje mesmo. Muito obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Aproveitando o gancho aí da Eliana, né, o número 2 é quem não responde à prova da Conscienciologia. Então fica aí o lembrete a todos, amanhã, às 8 horas da manhã, a partir das 7h30, a gente já vai estar aqui no auditório do discernimento. Né? Algumas pessoas têm comentado aí a dificuldade para estudar, não faltou tempo para estudar, mas eu quero lembrar que o melhor momento para estudar a Conscienciologia são aquelas 4 horas na realização da própria prova de Conscienciologia. Então a importância aí de participar, além de Foz do Iguaçu, pela primeira vez a prova vai estar sendo realizada aí em 12 outras localidades. Então é uma oportunidade a gente estar participando, a gente está estudando, a gente está aferindo o próprio conhecimento em relação à Conscienciologia, no sentido de calibrar melhor aí a nossa bússola consciencial. Então lembrando, as pessoas levarem água, levarem alguma fruta, né, levar casaco para quem sente frio, os ar-condicionados vão estar ligados. Então amanhã a partir das 8 horas, vamos estar abertos lá a partir das 7h30. E as demais localidades devem respeitar o horário local de 8 horas da manhã. Então algumas localidades aí não têm horário de verão, então devem fazer também a partir das 8. Ok? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
O meu convite aqui é para o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia e o 5º Encontro Internacional de Tenepsistas, que ocorre do dia 17 ao dia 20. Seguindo a questão dos verbetes, hoje nós tivemos um verbete Recim Infecciológica. E nesse congresso nós vamos ter uma mesa na qual 2 inversores vão tratar de temas da TENEPS e INVEX, ou seja, o Felipe Mansur e o Alexandre Zaslavski. E vai ser mediada a mesa pela Laisa Pamela, que também é uma inversora. E para aquelas pessoas que não podem estar presentes aqui em Foz do Iguaçu, presencial, também nós vamos possibilitar esse congresso via online, que poderá ser acessado todo o congresso, inclusive com tradução simultânea para o inglês. Então, é só entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Apex e do CAEC, nós queremos convidar a todos para o curso Balanço Existencial, que acontecerá no período do Carnaval. O balanço esse ano será entre os dias 9 e 12 de fevereiro. E a temática é diversidade proéxica. Nós queremos convidar a todos que têm interesse em otimizar ou acelerar a realização da programação existencial. O CAEC e a Apex disponibilizam espaço, disponibilizam professores, disponibilizam toda uma infraestrutura para que você possa pensar sobre as melhores opções de realização da sua programação existencial. Nós vamos ter apresentações, nós vamos ter um campo de consciencioterapia e proex, nós vamos ter um campo proéxico onde você poderá acessar as ideias inatas do curso intensivo. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas na recepção do CAEC. O telefone é 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Lembramos também que nós temos poucas vagas para hospedagem no Village, cerca de 10 vagas apenas, e toda a programação encontra-se no site da Apex, www.apexinternacional.org. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigada e até logo. Boa tarde a todos. Meu nome é Laura Sánchez, sou coordenadora do curso Reciclagem das Posturas Monárquicas. Gostaria de convidar-les à nossa terceira edição. O curso acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de janeiro, no campo de discernimento aqui perto do CAE. O curso objetiva aprofundar a compreensão histórica e conscienciométrica da monarquia e também aprofundar muito nos traços fardos de caráter que nós temos, pessoas que já têm vidas na monarquia. Esta terceira edição é uma edição parecida, mas não igual às edições anteriores. Então, pessoas que já tenham feito o curso podem fazer de novo, que não vai ser igual. Tem 2 aulas novas, tem professores novos também. E o campo no domingo de manhã, que como é um campo energético, sempre é diferente. Os epicões do campo serão a professora Cristina Aracaque e o professor Luiz Gonçalves. Estão convidados. Maiores informações no CAEC. Obrigada. Olá. Aproveite aqueles dias mortos entre Natal e Ano Novo e venha participar da próxima edição do curso 40 Manobras Energéticas, que acontece aqui no CAEC, Foz do Iguaçu, nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Nesses 4 dias, trabalhamos profundamente as energias, sob a orientação do professor Mário Oliveira, a partir das manobras básicas, dentro de dinâmicas interassistenciais. Ao final do curso, nós somos capazes de higienizar um ambiente, mesmo à distância, realizar um encapsulamento energético, aplicar um arco voltaico, enfim, usar as energias com segurança no dia a dia para interassistência. As inscrições no CAEC 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá.
O verbete da manhã é proexopatia, especialidade proexopatologia. Autor, professor Laênio Loche. Obrigada e boa tarde a todos.